a intolerância à frutose, numa sociedade como a nossa, em que as pessoas, vez por outra, são expostas, voluntária ou involuntariamente, a consumir alimentos processados, pode ser um problema de saúde muito sério. Meu nome é Gilberto de Paula, eu sou médico nutrólogo e há mais de 20 anos eu me dedico a cuidar de pacientes portadores de alergias alimentares tardias. Hoje nós vamos falar a respeito de um assunto que me foi solicitado no Instagram. Uma pessoa me pediu para que a gente conversasse hoje a respeito da questão da intolerância à frutose. Nós podemos ter várias intolerâncias a açúcares. A gente pode ter intolerância à glicose, que é muito conhecida, que é o diabetes, o pré-diabetes, a resistência insulínica. Nós podemos ter a intolerância à lactose, né, que pode ser primária e secundária, sendo que a primária é genética, a pessoa já vem pré-determinada a ter intolerância à lactose, e pode ser secundária, que é desenvolvida por processos inflamatórios, por má alimentação, ou até mesmo por excesso de consumo da lactose. Nós temos que ter atenção com a questão da intolerância à frutose, porque a intolerância à frutose, ela é um problema de saúde que, assim, existem dois tipos de intolerância à frutose. Existe intolerância genética, que é rara, é 1 para cada 100 mil indivíduos vão ter esse problema, é um problema grave que acontece em bebês. É muito cedo um bebê pode desenvolver esse problema e é um problema de saúde muito grave, gente. É um problema sério, genético, perigosíssimo. E por ser raro, os pediatras, os neonatologistas têm que estar muito atentos, porque essa intolerância à frutose, ela pode causar problemas hepáticos e problemas cerebrais, se não for detectada precocemente. Enquanto que a intolerância genética à frutose, ela é rara, como eu falei para vocês, acontece a cada uma pessoa para cada 100 mil habitantes, a intolerância à frutose ela vem se tornando um problema muito frequente. Aqui eu já tive diagnosticado vários pacientes com intolerância à frutose e esses pacientes, eles passam desapercebidos disso, né? Então, muitos dos pacientes que desenvolvem intolerância à frutose são pacientes que estão ingerindo uma grande quantidade de frutose que às vezes está oculta. A pessoa não percebe que ela está ingerindo essa grande quantidade de frutose porque essa frutose ela está inserida nos alimentos que são processados. Muitos alimentos processados que são adoçados artificialmente contém frutose. E a frutose, ela, se for ingerida em grande excesso, como todo e qualquer açúcar, vai causar um problema na flora intestinal, no que a gente chama de microbiota. Ou seja, começa a haver uma modificação no intestino e isso faz com que o indivíduo fique com o intestino inflamado, tanto pela presença da frutose, como pela capacidade que a frutose tem de alimentar bactérias e, especialmente, vamos lá de novo, falar sobre fungos. A frutose, se ela sobrar, ou seja, se ela for mal digerida no intestino delgado, ela não vai nos alimentar, não vai gerar energia para nós. Ela vai gerar alimento para fungos e para algumas bactérias que, digamos assim, passam a dominar esse cenário do intestino e isso causa uma confusão no nosso intestino, fazendo com que as pessoas elas podem ter diarreia crônica. Muitas pessoas que eu diagnostiquei com intolerância à frutose, elas apresentam diarreia crônica, cólicas, gases. E os exames, normalmente de fezes, não dão nada. A colonoscopia não dá nada. A endoscopia não dá nada, né? Então essas pessoas ficam muito sofridas
porque elas ficam sem diagnóstico, muitas vezes é demorado essa percepção, porque existem tantas causas de diarreia crônica que, se não for pensado, se não for num serviço que tenha o teste que diagnostica isso, uma pessoa pode ficar anos tendo uma diarreia crônica. Eu já tive a oportunidade de cuidar de pacientes que tinham diarreia crônica por causa de intolerância à frutose. E em crianças, especialmente meninas, a primeira vez que eu estudei essa questão da intolerância à frutose, me chamou muito a atenção de que a intolerância à frutose, não a genética, mas aquela que é desenvolvida depois, na infância, na adolescência, ela pode causar depressão em crianças, em especial meninas, porque as meninas têm um paladar mais aguçado para açúcar do que os meninos. Então, a má absorção, que a gente chama essa intolerância à frutose, que não é genética, a gente costuma chamar de má absorção. Essa má absorção da frutose no intestino delgado pode causar depressão. Então, quando uma criança tem problemas digestivos, tá? Essa criança não tem histórico, nenhuma coisa que justifique um trauma, um abuso, alguma coisa assim. E ela desenvolve uma tristeza que ninguém consegue explicar. Os pais dão amor, os avós dão amor, essa criança é bem cuidada na família. Nada explica isso daí. Se ela tiver alguma queixa digestiva, se ela apresentar, se for pensado, um pediatra ou até mesmo um psiquiatra infantil pensar numa depressão, é interessante levar à tona, à baila, como diria minha mãe, essa discussão. Será que ela não tem uma intolerância à frutose? Porque esse pode ser um dos sintomas da intolerância à frutose. Isso, na minha prática, eu não tenho visto em adultos. É lógico que uma pessoa que apresenta uma intolerância à frutose e ela ficou durante meses, anos tendo diarreia, essa pessoa não vai ser feliz. Dificilmente alguém vai ser feliz se ela não está com seu intestino funcionando direitinho, né? O que a gente pode colocar, e aqui eu faço um parêntese para vocês, que assim, para nós sermos felizes, tá? Independente das condições que a gente esteja vivendo, porque você pode observar que existem pessoas em condições socioeconômicas muito desfavoráveis, mas essas pessoas são felizes. Nós precisamos ter algumas coisas que nos proporcionem essa felicidade. E toda a felicidade que a gente pode obter na vida, ela provém do nosso corpo. Não existe nenhuma possibilidade da pessoa ser feliz sem ter um corpo. Porque é o corpo que fornece as condições químicas para que a nossa mente experimente a felicidade. Então, para que a gente seja feliz, a gente precisa dormir bem. Isso é uma condição... Todo mundo fala, mas isso é uma coisa tão boba, dormir bem. Não é, tem muita gente no mundo que não dorme bem hoje, tá? Tem muita gente que tem problemas com sono. Problemas que surgem desde a questão comportamental até a questão nutricional, alimentar. Como a pessoa come, o que ela come, pode afetar o sono dessa pessoa. Uma pessoa que não dorme, ela dificilmente vai ser uma pessoa feliz. É claro que existem exceções do mundo, né? Mas, regra geral, as pessoas não podem ser felizes se elas não dormem direito. Se as pessoas não têm o intestino funcionando de uma maneira adequada, porque o intestino não é apenas um órgão de absorção e eliminação, ele tem outras funções. O intestino produz neurotransmissores. Entre os neurotransmissores que o intestino produz, existe a serotonina e existe a melatonina. Nas pessoas que apresentam intolerância à frutose, há uma dificuldade de absorção de um aminoácido chamado triptofano. Esse triptofano, ele é responsável, quando ele é assimilado de forma adequada, pela produção de dois hormônios, de dois neurotransmissores super importantes, que são a melatonina e a serotonina. A melatonina garante noites de sono adequadas, noites de sono confortáveis, noites de sono com sonhos de qualidade, sonhos que nos harmonizam.
o sonho, ele tem uma importância enorme na nossa vida, porque o sonho, ele é uma terapia. A função do sonho no nosso cérebro é terapêutica. Tudo aquilo que acontece de trauma no nosso dia, tudo aquilo que é desfavorável, tudo aquilo que nos estressa, se nós tivermos uma noite de sono na qual a gente durma e principalmente a gente de uma forma, digamos, terapêutica, a gente consiga sonhar com aquilo que foi o conflito do dia, mas de uma forma legal, tá? Isso vai fazer com que a pessoa supere esse trauma. É muito frequente, né? Crianças, por exemplo, que têm tosse, rinite e diarreia persistente, tá, gente? Se uma criança tem sintomas respiratórios, tá, persistentes, e se ela tem sintomas digestivos, é preciso que o pediatra ou alergista que cuide dessas crianças tenha essa percepção de que os alimentos podem causar manifestações respiratórias. Sim, infelizmente, nós não cuidamos mais de criança. Foi uma decisão que nós tomamos. Nós não temos cuidado mais de crianças. Eu passei durante 30 anos da minha vida cuidando de crianças também, mas hoje nós não cuidamos de crianças. Hoje a gente só lida com adultos acima de 18 anos aqui na clínica. Então, voltando à questão da intolerância à frutose, a intolerância à frutose, ela pode ser responsável por sintomas crônicos de diarreia, gases, distensão abdominal, mal-estar muito grande e, em algumas pessoas, tá, podem ser vistos sinais de depressão, não apenas em crianças, mas em adultos. Os pacientes que eu cuidei com intolerância à frutose, né, foram pacientes que se apresentavam muito desconfortáveis. Eram pessoas que tinham tudo para ser felizes na vida, mas não estavam bem, não estavam legais, não estavam assim de acordo com o momento que estavam vivendo na vida, o que mostra que um distúrbio no intestino por uma intolerância ou uma má absorção de um açúcar pode ser o causador de uma perda de qualidade da vida das pessoas de uma forma muito impactante. A intolerância à frutose, numa sociedade como a nossa, em que as pessoas, vez por outra, são expostas, voluntária ou involuntariamente, a consumir alimentos processados, pode ser um problema de saúde muito sério, porque os alimentos processados, a grande forma que a indústria de alimentos encontrou de adoçar os alimentos foi através do uso da frutose. Então, nos indivíduos que têm intolerância e má absorção à frutose, esses indivíduos que comem alimentos processados com muita frequência ou em grande quantidade, esses indivíduos estão se envenenando. Esses indivíduos estão destruindo a sua saúde sem saber. Porque a intolerância à frutose, para ser diagnosticada, ela precisa de um teste que hoje é padrão ouro para o diagnóstico desse teste, que consiste no uso de um dispositivo que você, ao fazer o teste que a gente chama de desafio da frutose, né, você ingere a frutose, isso tem que ser feito num ambiente controlado, na clínica e tal, você dá para a pessoa a frutose, e essa frutose, ao ser ingerida, a pessoa vai ter que ficar soprando num aparelhinho durante 3 horas, tá? E após esse período de 3 horas, vai haver um aumento da produção de hidrogênio do pulmão dessa pessoa. Nas pessoas que não têm intolerância à frutose, não vai haver aumento da produção de hidrogênio. Naquelas que têm intolerância à frutose, elas vão ter um aumento da produção de hidrogênio e elas vão produzir esse gás que normalmente nós produzimos numa quantidade muito pequena. Eu costumava dizer que assim, o indivíduo que tem intolerância à frutose, quando ele faz esse teste, a gente está definindo se ele é ou não um dragão, se ele está virando dragão. Porque só os dragões, né, assim, a gente entrando no imaginário, seriam seres que produziriam grandes quantidades de hidrogênio no intestino e teria algum benefício com isso, né? Então, o dragão ele conseguiria 2 coisas, produzindo intestino
no intestino dele a frutose, o hidrogênio? Uma, ele seria capaz de produzir fogo, soltar fogo pela boca ou pelo nariz, né? Porque o hidrogênio pegaria fogo, né? Quando ele soltasse esse bafo dele com hidrogênio, bastaria que ele usasse os dentes como cricket, um isqueiro cricket, ele acenderia esse fogo nas pessoas. E a segunda é porque essa grande quantidade de gás hidrogênio no intestino do dragão daria para ele uma condição dele ficar mais leve e voar. Então ele seria beneficiado pelo hidrogênio em dois aspectos. Um, que ele seria capaz de produzir fogo, soltando pela boca, e o outro que ele seria capaz de voar, porque ele viraria tipo um balão, um hirondelle da vida. E no caso nosso, nós não temos benefício nenhum em ter o aumento produzido do hidrogênio no intestino, porque se nós tivermos uma grande produção de hidrogênio no intestino, seja por intolerância à lactose, seja por intolerância à frutose, seja por intolerância a açúcar mesmo, tá? Isso não vai nos beneficiar, porque a gente vai ter o nosso intestino distendido, a nossa barriga vai ficar distendida, né? E isso pode inflamar o intestino, fazendo com que a gente tenha diarreia também e gases, ok? Então, a intolerância à frutose é um problema de saúde que quem desenvolve numa sociedade industrial pode ficar muito tempo com esse problema, pode ter muitos sofrimentos, pode ter distúrbio do sono, pode ter tristeza que não é diagnosticada, muitas vezes tem uma razão. Essa pessoa pode ter uma diarreia crônica, em que ela faz os exames de fezes, ela faz exames de endoscopia, porque o que acontece? Às vezes a pessoa que tem intolerância à frutose, essa frutose ela fermenta fungo, cândida no intestino da pessoa, e a cândida produz ácidos. E esses ácidos, eles acabam fazendo uma queimação no estômago, fazem uma queimação no esôfago e a pessoa tem refluxo. Ela tem esofagite inflamatória pelo refluxo, que é causado pela intolerância à frutose. Então, todos os pacientes que eu cuidei aqui com intolerância à frutose foram pacientes que estavam muito ruins de saúde, estavam mal nutridos, estavam muito infelizes porque eles buscavam ajuda de vários profissionais e não conseguiam fazer um diagnóstico disso, estavam muito frustrados e muito doentes. Tive um caso aqui em que a intolerância dessa pessoa à frutose era tão grande, que ela, ao longo de toda a vida dela, não percebeu que ela, ao fazer o teste, essa pessoa teve que ir para o hospital para ser ajudada, porque a barriga dela distendeu demais. É um caso raro, assim, na literatura muito pouco se vê isso daí, mas no caso dela aconteceu isso. E essa pessoa, ela tinha distúrbio do sono, fibromialgia, dor no corpo todo, uma pessoa que, apesar de toda a sua disponibilidade, a sua boa vontade, era uma pessoa de boa vontade, trabalhadora, ela sofria muito, porque a intolerância à frutose causava muita dor no corpo dela, muito distúrbio gastrointestinal e digestivo, e ela não percebia essa relação, né, de que a intolerância, a má absorção, a frutose, estava causando uma tempestade intestinal na vida dela, e que essa inflamação no intestino era responsável pelas dores que ela sentia no corpo, que foram reconhecidas como uma fibromialgia, a tendência a ter depressão e o distúrbio do sono, ok? Então, só para a gente fazer uma revisão, a conversa de hoje foi a respeito de intolerância à frutose, que a gente definiu que existe a intolerância à frutose genética, que é uma doença rara, grave, que acomete 1 a cada 100 mil pessoas no mundo e que precisa ser diagnosticada logo que a pessoa nasce, que a criança nasce, porque ela pode causar problemas de saúde muito sérios, problemas hepáticos, problemas neurológicos. É uma doença que pode levar a pessoa a óbito ou ter profundos problemas neurológicos crônicos. Se for diagnosticada precocemente,
pode ter uma vida normal, mas vai ter que fazer a vida toda a restrição para açúcares na dieta, em especial a frutose. Existem alimentos que têm uma grande quantidade de frutose, né? A gente sabe que assim, as frutas têm. Existe uma diferença, né? Existem frutas que têm uma grande quantidade de frutose, né? E existem outras que têm uma quantidade menor. Então, é interessante aquelas pessoas que forem diagnosticadas com intolerância à frutose, que elas procurem uma nutricionista, um nutricionista, que possa lhes ajudar a montar esse cardápio, que nem sempre é simples fazer isso, dado o estilo de vida da pessoa, a questão dos gostos, a logística. Então, eu não vou entrar no mérito da questão do que vem ser o cardápio das pessoas que têm intolerância à frutose. Tá? Minha ênfase aqui é que, se você suspeitar que tem algum parente, alguém que possa ter esse problema, recomendar, né, lembrar que existe essa possibilidade, que não tem só intolerância à glicose, não tem só resistência insulínica, não tem só intolerância à lactose, mas existe também a intolerância à frutose. E a intolerância à frutose, ela é muito mais frequente, tá, do que a gente pode imaginar. Não a genética, volto a falar, a genética é rara, tá, e ela é doença de criança. A intolerância à frutose de adultos, tá? Aqueles que já fizeram teste de intolerância à lactose, teste de intolerância a alimentos geral, que fizeram retirada do glúten, retirada do leite, enfim, e o tecido, os sintomas permanecem, essa pessoa tem que buscar uma avaliação para ver se ela não é portadora de uma intolerância à frutose. E a pessoa precisa viver, né, um estilo de vida que precisa ter alguns cuidados, ter algumas diretrizes, mas dá para a gente viver de uma maneira legal, respeitando, né, essa característica que a pessoa tem, né, que é essa intolerância. Né? Então, hoje tem pessoas no mundo que no mundo que a gente vive hoje, a gente precisa saber qual é a alimentação que a gente vai fazer, que é mais adequada para a gente. Não existe dieta que funcione para todo mundo. Essa coisa de colocar todo mundo fazendo a mesma dieta, isso é uma loucura, né? Porque quando a gente vai analisar geneticamente as pessoas, nutricionalmente as pessoas, a gente vai ver que tem muita diferença. Tem pessoas que se dão muito bem com dietas muito próximas, assim, da cetogênica, né? Ou seja, com restrição de carboidrato, com restrição de proteína e um aumento de gordura. E essas pessoas vão viver bem com esse tipo de alimentação. Existem outras que precisam de uma quantidade maior de carboidrato para poder funcionar. Tem pessoa que, se você coloca ela numa dieta com restrição ao carboidrato, essas pessoas, elas vão tendo uma vida de baixíssima qualidade. Que essa questão da intolerância à frutose, muitas vezes ela está relacionada com outras intolerâncias. Então, a pessoa que tem intolerância à frutose e à lactose, tá? Essas pessoas, elas podem ter uma tremenda inflamação no intestino. Muitas e muitas vezes, pessoas que a gente diagnosticou com intolerância à frutose, essas pessoas tinham intolerância a FODMAPs, essas pessoas tinham intolerância a glúten não celíaca, em outras, intolerância a glúten celíaca. Existiam pessoas que tinham intolerância à lactose, mas elas não conseguiam perceber muito bem isso daí. Então, eu volto a dizer, a alimentação no mundo hoje industrializado e que industrializou também os seus alimentos, ela, para muita gente, precisa ser individualizada, tá? Então, existem pontos assim que a gente destaca nas intervenções nutricionais e que nos causa uma certa espécie,
é o fato assim das pessoas, por exemplo, terem uma informação nas mídias ou terem uma informação através de uma leitura, né? Que aqui no Brasil eu posso dizer para vocês que é bem menos, tá? Mas assim, nos Estados Unidos, na Inglaterra, as pessoas elas têm acesso a muita literatura, né? E isso faz com que as pessoas comecem digamos assim, a usar essas dietas. Então, e aí as pessoas passam a adotar estratégias nutricionais iguais para todo mundo. Ou seja, eu vou fazer a mesma alimentação da minha prima, do meu primo, do meu amigo e tal, e às vezes isso pode não dar certo. Às vezes isso pode causar um dano na saúde das pessoas. Eu já vi pessoas que estavam fazendo dietas cruzadas e o efeito ser completamente diferente porque tem uma questão genética, né? Ao contrário de pessoas que, por exemplo, o norueguês, né, que a gente sabe qual é uma dieta do norueguês, é diferente de uma dieta de um africano, é diferente da dieta de um japonês. Mas assim, um africano que vive na África, né, na zona rural, o japonês que faz uma dieta tradicional, o norueguês que faz uma dieta tradicional, essas pessoas têm dietas que foram estabelecidas ao longo de 5.000 anos. Tá? Então é fácil você, por causa da etnia e da cultura, você estabelecer um tipo de alimentação que é benéfico para essas pessoas. Mas nós outros que somos o resultado de um mix de genética, né? Por exemplo, no meu caso, eu tenho ascendência espanhola, portuguesa e indígena. Tá? Eu tenho 17% dos meus genes são indígenas. Né? Eu tive um bisavô Mura, né? Tive uma bisavó judia do norte da Europa. Enfim, é muito complicado. A gente tem nós somos vira-latas. Então é por isso que muitas vezes, quando a gente faz esse trabalho de avaliar as pessoas, a gente procura ver assim, qual é a estratégia nutricional para essa pessoa, não aqui agora, tá? Eu quero fazer uma dieta para emagrecer 10 quilos. Ok, e o resto da tua vida? Como é que vai ficar? Eu quero fazer uma dieta porque vai ter um casamento, eu vou para a praia, enfim. Então as pessoas ficam pensando na dieta apenas como restrição calórica, seja ela feita apenas através da nutrição, ou seja ela feita através da nutrição mais medicamentos. Mas o pensamento que a gente tem é o seguinte: como é que a gente pode ajudar uma pessoa a estabelecer uma estratégia para ela a longo prazo, para que ela tenha tudo de bom, né, em termos de nutrição, para que ela se sinta bem, para que ela tenha o que eu chamo de felicidade orgânica, que é o bem-estar, né, de dormir legal, ter uma digestão ok, ir no banheiro, né, no sanitário, né, como diz os gaúchos, ir aos pés, né, regularmente no banheiro, ter uma satisfação do intestino estar funcionando direitinho, tanto na absorção quanto na eliminação, na defecação. Isso é ser um animal feliz. Isso o Jung falava, né? É para a gente ser feliz antes de qualquer coisa. Para ser um ser humano feliz, você precisa ser um animal feliz, né? Então, o que faz um animal feliz? Quando eu levo meu cachorro de manhã, que eu abro a varanda de casa, o meu cachorro já sai com tudo, correndo, quero comer. Ele me olha, lambe os beiços, né? Quero comer. Tá? Eu dou a comida para ele, ele fica feliz em comer. Né? Depois ele me olha e fica me olhando a manhã inteira, me olhando nos olhos. Né? O que ele quer? Ele quer passear. Tá? Ele precisa passear, ele precisa desse contato com a natureza. Então a natureza é uma coisa muito importante para a gente. Eu vou ter uma oportunidade, uma outra live, de conversar para vocês a respeito dessa questão do banho de floresta, do impacto que a natureza tem na nossa saúde. Tem vários estudos que mostram isso daí. Então ele precisa dar o passeio dele. E ele precisa também defecar. E quando ele defeca, tá? No ato de defecar, eu percebo que ele se arrepia todo, ou seja, ele tira muito prazer dessa coisa animal, né? De comer, de passear, de defecar. São coisas essenciais que às vezes as pessoas ficam com vergonha de conversar sobre isso, mas isso é uma coisa muito importante. É uma coisa muito íntima. Comer
Defecar são coisas muito íntimas, porém são coisas essenciais, animais e fundamentais à vida, tá? Então, uma pessoa que tem problema de intolerância à frutose, a vida dela vai ser profundamente afetada por essa questão, levando essa pessoa a ter a possibilidade de ter problemas emocionais, ter problemas intestinais, gastrointestinais, ter distúrbio do sono, uma série de outras coisas.